Muito bem, vamos continuar nosso curso aqui de função exponencial. E só para dar uma pequena lembrada, né, do que a gente já viu, mas super rápido, a função exponencial ela descreve situações em que há um crescimento muito acentuado ou um decrescimento muito acentuado, mais ainda do que aquela parábola que a gente observa na função quadrática. E a gente pode até usar o crescimento exponencial quando ele tem uma certa tendência, isso você vai aprender mais no futuro, a ficar numa assíntota, que a gente chama, não é isso? Quando a gente usa aí situações em que o x, né, porque a função exponencial ela é bem característica, né, ela tem essa carinha aqui, ó, 2 elevado a x, que é uma função geral em que tem o a, ele aqui, normalmente, a gente está definindo ele como positivo, e o x positivo. Precisa ser sempre o x positivo? Não. A gente pode ter o estudo do a elevado a menos x, e você já aprendeu isso na aula passada, que tem essa cara aqui, ó, 1 sobre a elevado a x, a gente pode escrever com a propriedade da potência como a elevado a menos x. Também é uma função exponencial, tá? Quando o a é maior que 1, ela é crescente, quando o a é entre 0 e 1, ela é decrescente. A gente não usa o a negativo, tá? Pelo menos não nesse momento. Bom, e aqui você vê aqui 3 tipos de funções, né? Quando a função tem um crescimento linear, por exemplo, a passagem de ônibus em número de passageiros. Quando a função tem um crescimento cúbico, não me ocorre nenhuma situação real com crescimento cúbico, mas tem situações com crescimento quadrado também, que vai dobrando a cada situação. Né? E quando você tem a função exponencial, reparem aqui nas curvas. Né? Essa aqui é a forma linear. Essa aqui é a forma quadrática. E essa aqui é a forma exponencial. A gente usa até na linguagem do dia a dia. Houve um crescimento exponencial. Sua habilidade em matemática, assistindo às aulas do professor Ricardo, vai crescer exponencialmente, tá bom? E a gente vê isso em situações de finanças, né? Os juros compostos, na geografia, crescimento populacional, na biologia, crescimento de bactérias, crescimento de vírus, a gente viu bastante isso em situações aí de pandemias, né? E a gente tem aí o crescimento exponencial. Então vamos fazer exercícios, né, com relação a isso para entender, começar a compreender melhor. Olha só. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial seja de 1.800. Né? Piso salarial é aquele valor mínimo que um trabalhador, alguém que trabalha em algum lugar, precisa receber e tal, de acordo com categoria, situação, né? Propondo, então, um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Né? E aí você tem aqui, você tem uma situação, um piso, e esse piso vai sofrer aumentos sucessivos, né, com uma taxa. Né? Uma taxa, a gente chama de I, né, da matemática. E essa taxa de crescimento está até aqui, ó, 1,03. Tá? Ou seja, é um aumento percentual anual, a gente pode calcular isso, é bem simples, é 3% ao ano. Você não precisa entender de financeira, mas é bom, né? Que aí você compreende melhor aqui. Então começa com 1.800 e aqui ele vai ter um aumento, né? Quer dizer, o que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar por 1,03, aí vai dar um novo valor. Esse novo valor eu vou multiplicar por 1,03, que é o novo aumento, e vou multiplicar por 1,03, que é o novo aumento. Então você vai ter esse aumento aqui. Só que com o passar do tempo, isso aqui que parece linear, na verdade vai ter um crescimento exponencial, tá bom? Por quê? Porque esse valor aqui não é 1.800, não vai ter simplesmente... Deixa eu apagar aqui. Não vai ter simplesmente essa pequena mudança aqui, ó, daqui para cá. Tá? Por quê? Porque esse valor ele é maior. Então, o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte. Esse valor aqui ele é um pouquinho maior que 1.800. Tá? É 1.800 vezes 1,03, que é o primeiro ano. Tá? Primeiro ano. Quando é no 2, esse resultado aqui é que eu vou multiplicar. 1.800 vezes 1,03 vezes 1,03.
1,03. Então, repare aqui que é 1,03 ao quadrado. Depois, o próximo resultado vai ser 1.800 vezes 1,03 ao cubo, né? Porque é esse resultado vezes 1,03. Então, repare que o aumento vai ser cada vez mais rápido, maior, com o passar do tempo, tá? Eu quero que você entenda antes de pensar em resolver, tá bom? Então, de acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais de... Bom, aqui é o seguinte, então eu tenho uma função, ela é bem simples, né? O piso salarial vai ser 1.800, tá aqui a nossa taxa de crescimento de 3% ao ano, né? Que é 1,03, no tempo T, no tempo 2. Então, não tem nenhum mistério aqui resolver a questão em si, mas eu quero que você compreenda a situação. Outra coisa, como aqui a gente não tem, eu não vou fazer o tempo para resolver, né? Você precisa, numa situação de uma prova, você precisa fazer isso com a mão, tá? Então você teria que multiplicar aqui, ó, 1,03 vezes 1,03. Esse resultado aqui você vai pegar e vai multiplicar por 1.800. No nosso caso aqui, eu não vou fazer assim, eu vou usar a calculadora científica para resolver as nossas questões, por uma questão de praticidade e velocidade nas nossas questões, tá bom? Então, vamos lá para a calculadora científica. Muito bem, então vamos fazer aqui o nosso produto, né? 1.800, a gente escreve aqui assim, ó, que vai multiplicar, então, ó, abre parênteses, 1,03, fecha parênteses, para dizer que eu quero primeiro fazer isso daí, do que é uma explicação, né? Tá aqui, você pode usar esse símbolo aqui, né? Essa tecla aqui com esse símbolo, x elevado a y, para dizer qual é o meu exponencial. Poderia ser esse x quadrado? Poderia, não tem problema, mas para você logo se acostumar, porque vai ter mais do que 2 também, tá? Elevado a 2 igual, então dá 1.909,62. Então, o salário após 2 anos dá 1.909, então, o salário vai dar 1.909,62 após 2 anos. E aí, se você quiser, já tente aí com a calculadora científica após 10 anos e após 50 anos de aumentos sucessivos. Quanto é que vai dar? Quanto é que seria o salário de uma pessoa depois de 10 anos? E depois de 50? Você vai ver, pode usar a calculadora rápido ali, você vai ver que vai ser um crescimento absurdo, né? Quer ver? Tenta aí. Tentou? Olha, deixa eu fazer aqui. Repare que após 10 anos, né, vai dar para 2.419. Até aqui tudo bem, né? A gente pode dizer que não aumentou muito, mas e se a gente mudar isso daqui para 1.800 vezes, não precisa colocar aqui o 1,03, porque a potência, ela sobrepõe, né, a multiplicação primeiro. Então, tá aqui, ó, 1.800 vezes 1,03 elevado a 50, tá? Então, deu 7.891. Lembre-se que é apenas 3% ao ano, não é muita coisa, tá? Mas se a gente colocar, ao invés de 50, colocar 100, colocar 200. Então você pensa aqui em 200 anos, tá? Em 300 anos. Claro que a taxa percentual é muito baixa de aumento, 3%, mas vamos imaginar que fosse 5%. Pô, aí estaria um negócio bem maior. Se fosse 10% ao ano, poxa, cada vez mais rápido ainda. Então aqui, ele já de 1.800 foi para 7.891 e assim vai, tá bom? Não é bem assim que acontece normalmente, mas é uma ideia que você vai ter. Vamos então fazer essa questão aqui de função exponencial, que é interessante, que é o seguinte. Se você prestar bem atenção aqui nas alternativas, você percebe que é para propor uma função que descreva a situação aqui que vai ser colocada na questão. Isso é até importante você entender, que você às vezes precisa se dedicar a entender qual é o comando e já ler a questão já nessa perspectiva, tá bom? Então, olha só.
Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P? É isso que a gente vai fazer, tá? Então, o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades. Então tá, eu tenho o primeiro ano e uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Então, no segundo ano, foi o que deu no ano anterior, né? Mais 50%. Então, é o que do anterior, mais 50% deste valor, certo? Muito bem. No terceiro ano, será que vamos falar? Estima-se que esse número percentual se repita nos próximos. Então terceiro, quarto, sempre vai aumentar 50%, né? Garantindo um crescimento anual de 50%. Vai se repetir. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T do funcionamento da indústria. Então P, tá? Então se eu tiver no enésimo ano, eu quero saber o P, tá? Nesse caso aqui não é nem enésimo, né? No tempo teésimo. Vamos chamar de teésimo. No teésimo ano, estranho, né? Teésimo, mas é isso. Teésimo ano eu tenho a quantidade P em função de T. Então, é isso que a gente vai deduzir. Ó, então, aumenta 50% aqui. O que deu de resultado aqui, eu vou pegar do segundo ano e ter o valor que deu antes, mais 50% desse valor que deu antes. Depois, no quarto ano, eu vou pegar o valor que deu de resultado aqui no terceiro e colocar aqui. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Se eu apenas colocar os valores, se eu multiplicar, usar a calculadora, então fazer na mão mesmo e multiplicar, não vai produzir o que o comando da questão pede. O comando da questão pede para você mostrar qual é a expressão, qual é a função que gera daí. Então aqui você tem que entender o processo de crescimento, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, e é até interessante que você saiba, é o fator de multiplicação, tá? Você transformar essa expressão aí de soma com o percentual num fator de multiplicação. É bem fácil até. É só você observar aqui, ó, que o 8.000 ele se repete da fatoração, né? É um fator que se repete, você põe em evidência. Colocando em evidência, essa parte aqui dividido por 8.000 dá 1. E essa parte aqui dá 50%. Ou seja, 50 sobre 100, que é 0,5. Então fica 8.000 vezes 1,5. Tá? Então o resultado do segundo ano é 8.000 vezes este fator aqui, ó, de 1,5. Tá? Que é o 1, que é ele, mais 50%, 0,5. Transformando isso em valor absoluto. Então esse resultado bem aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Então vai dar 1,05 vezes 8.000 e ele se repete aqui, 1,05 vezes 8.000. Tá? Se você reparar, ó, aqui ó, foi 1 vezes 50%, né? Aqui seria o 100%, 100%. Ou seja, 1, tá? É por isso que é 100%, porque em número absoluto equivale a 1. Muito bem. Então, feito isso, de novo, ó, eu coloco 1,5 vezes 8.000 em evidência e o que sobra é 1,5. Ó. Fica 1,5 vezes 8.000 em evidência. O que sobra é, de novo, 1,5, né? Porque 1 mais 0,5 dá 1,5. Então, repara que ficou 1,5 ao quadrado vezes 8.000. Então, olha só. Primeiro ano não aparece 1,5, mas se eu colocar 1,5, 1 menos 1, é 0. 1,5 elevado a 0 dá 1, dá o próprio 8.000. No segundo ano, ó, aqui é 1, né? Mas eu posso escrever como sendo 2 menos 1. E aqui no terceiro, eu posso escrever isso aqui como sendo
8.000, 1,5, 3 menos 1. Por que, Ricardo, você está fazendo isso? Porque você repara num padrão. Primeiro ano, menos 1. Segundo ano, menos 1. Terceiro ano, menos 1. Quando for no 10º ano, vai ser 8.000, que se repete sempre, que é a quantidade inicial, fator de crescimento, ano, 10º ano, menos 1. Essa é a expressão. Claro, aqui você tem que ter uma boa prática de fazer isso, de entender. Claro que eu já tenho essa prática, mas que você pode adquirir com o tempo, tá bom? Então, olhando aqui, seria a resposta, tá aqui, 8.000, 1,5, T menos 1. Resposta letra E, tá? Não é tão simples de chegar nessa conclusão, você realmente precisa de uma boa prática, mas com o tempo e você fazendo isso algumas vezes, você vai conseguir compreender como é que se faz isso, essa questão desse crescimento percentual, ou juro em cima de juro, ou crescimento populacional em cima do que estava anteriormente e tudo mais, tá bom? Essa é a ideia aí do fator de multiplicação, de crescimento ou de decrescimento, é bem interessante para te ajudar a entender isso daí. Beleza? Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução dessa quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. Após esse período, constava no habitáculo, onde estavam as bactérias, o experimento de uma população de 1.800, após 2 horas, 1.889.440 da citada bactéria. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora. A quantidade inicial de bactérias era D. Bom, essa aqui é um pouquinho mais complicada, né? O que acontece? Isso aqui é uma função exponencial, a gente já sabe do crescimento populacional, definida aqui como AX, tá bom? Fala o seguinte, a cada 0,25 hora, então, F de 0,25, né, é o dobro do início, tá? Então, não é nem isso que é para fazer. Eu tenho o seguinte, vou pegar a informação aqui, a cada 0,25, se você quiser transformar isso aqui em fração, para facilitar 25 sobre 100, né, dá 1/4. 1/4 de hora, né, que seriam 15 minutos, né, 1/4 de hora, dobra a cada 0,25, 2 vezes a população, dobra a população, tá? E observou que quando, F inicial eu não sei, população inicial, tá? Chamar de PO. F de 0 eu não sei. Mas eu sei que F de 2 vale 1.189.440. Tá bom? E que isso vai dobrar a cada 2 horas. Então, o que significa isso? A cada 0,25 hora. Que a 0,50 hora, ela quadruplica. Podemos pensar assim. Não necessariamente, tá? Que vai ser mais 2 horas. A cada 0,25, a cada 1/4 é 2 vezes. Se forem 2/4, ou seja, metade, vai ser 4 vezes. Se for 3/4, aí dobrou de novo, 8 vezes. Se for 4/4, dobrou de novo, 16 vezes. Então repare como é que é o crescimento exponencial. A gente não vai resolver assim, mas eu quero que você entenda esse tipo de pensamento, né? Dobra a cada, né? Que é 2 vezes 2 vezes 4, vezes 2 vezes 8, vezes 2 vezes 16. Mas a gente não vai resolver assim, tá? Bom, eu sei o seguinte, que depois de 2 horas, o F de 2 é 189.440 e que a cada 0,25 hora dobra. O que significa o seguinte? Se F de 2
vale 189 mil aproximadamente, o F de 2 mais 0,25 vai ser o quê? 2 vezes 189.440. Tá bom? Mas, Ricardo, por que eu preciso calcular isso? Calma, meu querido, você vai já entender. Tá? 2,25 igual a 2 vezes isso. Muito bem, 2 vezes 189.440 vai dar 378.880, né? Dobrando aí. Quem não pode fazer de cabeça, faz no papelzinho aí, você consegue, tá bom? Então nós temos isso, a 0,25. Se for mais 25, ó, F de 2,50. Vai dobrar isso daqui. É 2 vezes 378.880, tá? Não é o nosso caso aqui de testar isso, mas é só para a gente entender isso daí, tá bom? Para entender. E se eu fizer o contrário, se eu fizer, olha, ao invés de somar, se eu fizer F de 2 menos 0,25, vai ser o quê? Vai ser a metade. 189.440 dividido por 2, tá bom? Aí vai ficar F de 1,75. Dá 189, 440 dividido por 2, fazer essa divisão, né? Puxa vida. Dá, vamos lá. Fazer aqui a divisão. 180 dividido por 2 vai dar 90, né? 90 milhões. 9 mil dividido por 2 vai dar 4.500. 440 dividido por 2, 220. Então vai dar 94.720, tá bom? 94.720. Ah, não, Ricardo, eu não sei fazer assim, 94.720 desse jeito. Tudo bem, você faz do jeito que você conhece. Tá bom? Então, porque aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 9, 18. Tá bom? Tá aqui, 94.720. Se eu pegar F de 175 menos 0,25, vai dar o quê? A metade disso, 94.720 dividido por 2, tá bom? E aí você vai fazendo um a um até chegar lá. Poxa, mas eu não queria fazer assim. Tudo bem, é por isso que eu estou discutindo a questão com você, para você entender e não só chegar a resolver de uma vez, tá bom? Então vamos lá. Você já entendeu aqui o processo, né? Para quando eu chegasse no zero, eu teria a população inicial dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2 e assim até chegar lá. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Aí vem a análise da ideia de exponencial, que a gente vai resolver agora um pouco mais rápido, né? Já que você entendeu o que é, eu espero que você tenha entendido o que é isso daí. Dentro do 2 tem quanto 0,25? Ou seja, dentro do 2 tem quanto? 1/4, tá? Então, dentro do 2 tem aí 2 que multiplica 4, né? Que isso aqui vai inverter, então vai multiplicar 4, tem 8, 0,25. Então, dobrou ou caiu a metade quantas vezes? 8 vezes. Então, ó, eu tenho essa população aqui, eu vou chamar essa aqui de população. Aí eu divido por 2. O resultado, eu divido por 2. O resultado, eu divido por 2. O resultado, eu divido por 2. Isso significa o seguinte, que é a população dividido por 2 elevado a 8. Essa população de 189.440 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido quantas vezes? 8 vezes. Esse é o raciocínio que você precisa desenvolver aqui. Ricardo, tem outro jeito de resolver isso? Tem, meu cara. Você vai resolver isso de diversas formas aqui na questão, por isso que a gente está discutindo a resolução, tá? O F0 vai ser o F2 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, 8 vezes, tá? Porque tem 8
vezes 0,25. Entendeu? Entendeu? É por isso que eu estava discutindo aqui. Então vai ficar 189.440. Aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Está aqui, ó. 256. Então, se você tudo que a gente discutiu é para chegar nesse raciocínio aqui, tá? Para você dividir 189.440 por 256. Vamos usar a calculadora para não perder tempo. Então é 189.440. Vamos fazer as 8 vezes, né? Ó, dividido por 2 igual. 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 E dividido por 2 igual. Se eu não errei, é 740. Bora ver se eu não errei. Vamos zerar tudo. É 189.440. Por isso que é bom a gente usar a calculadora, porque a gente pode explorar, né? Dividido, vou colocar, né? Só para marcar, mas não precisa. 2 elevado a 8, fecha parênteses, né? Então, ó. Epa, errei. Ah, não. 2 elevado a 8 é 256. 139.440 dividido por 2 elevado a 8. Então, deu 740. Acertei! Pensei que eu tinha errado, ó. 740. Então, a população inicial é igual a 740, tá bom? Essa é a população inicial. Ela vai dobrando, dobrando. Veja como é rápido. 8 vezes de 740 foi para 189.440, né? É um negócio super rápido. Teria um outro jeito de resolver isso daí? Sim, teria, usando a modelagem usando a bactéria, tá bom? Só que, assim, eu queria discutir apenas esse conceito aí da potência, e aí a gente vai aprendendo isso aos poucos, tá? Basicamente seria o seguinte, aqui eu teria que reescrever isso aqui, porque o X aqui, na verdade, é a quantidade de bactérias após um período de 2 horas. Então, na verdade, seria aqui, ó. X de T é uma população inicial vezes A elevado a X. Você tem que saber desse modelo aqui de criação do crescimento populacional, né? A elevado a T, né? Que seria do tempo. Então, desse jeito aqui, né, que a gente faz essa migração, o que acontece? Eu teria que descobrir esse P0, tá? Dá para fazer? Dá, é tranquilo. Eu posso mostrar isso em exercícios futuros, mas eu não queria discutir isso agora, porque eu queria fazer o passo a passo para você entender, tá bom? Já está super grande essa discussão aqui dessa questão, só para você ter ideia. Como é que faria, né? O x0 é o P0, que é A elevado a 0, e o xt, né? X de T, x de 2, é igual a 189 T elevado a quanto? Né? Elevado a 2. Então fica 189 vezes A T elevado a 2. Aí eu descobriria x de 2, né? Aí eu descobriria o A usando aqui logaritmo e tudo mais, e não é bem o que eu queria fazer agora, tá bom? A gente vai discutir logaritmo mais à frente, aí lá no futuro a gente vai usar logaritmo, tá? Então, é esse o raciocínio que eu queria que você tivesse, e se não compreendeu, assiste novamente, se não compreendeu, põe aí nos comentários que a gente pode explicar melhor em outras questões, tá bom? Beleza? Então, para a próxima. Bom, então essa questão aqui, muito semelhante à anterior, né? Só para reforçar a nossa ideia aqui. Ó. Pesquisas indicam que o número de bactérias N é duplicado a cada 1/4 de hora. 1/4 de hora, tá? O 0,25. O aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 10 elevado a 5. Aí já está dando a inicial. População inicial, 10 elevado a 5 bactérias. E duplica, né, 2 vezes a 1/4 de hora. Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número N de bactérias se duplica a cada 1/4 de hora. Após 1 hora do início do período de observação,
desse aluno, o número de bactérias foi. Então, olha só, eu tenho aqui 1 hora. Quantos quartos de hora tem 1 hora? 4 quartos, não é isso? Então, ó, no primeiro momento estava 10 à quinta. Bem aqui é 2 vezes 10 à quinta. Bem aqui é 2 vezes 2 vezes 10 à quinta. E aqui é 2 vezes 2 vezes 2, 10 à quinta. E aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 à quinta. Então, você observa, ó, 2 elevado a 1, aqui, ó, 2 elevado a 1, 10 à quinta. 2 elevado a 2, 10 à quinta. 2 elevado a 3, 10 à quinta. E 2 elevado a 4, 10 à quinta. Se eu organizar isso, eu quero saber a população das bactérias num tempo t vai ser 2 elevado o tempo em hora dividido por 1/4, né? Quantos quartos tem dentro de 1 hora? Ou você pode, a gente vai já reescrever isso, multiplicado pela população inicial. Então, a população dada em hora vai ser 2 vezes, ó, 1/4, aí você vai multiplicar pelo inverso, né? Fica 4t vezes PO. Comumente, isso daqui a gente escreve assim, ó, população de bactérias população inicial vezes 2 elevado a, aí tem aqui o expoente, tá bom? Pode ser bem tranquilo. Poderia já usar aqui potência de potência, 2/4 vai dar 2, 4, 8, né? 16 elevado a t, poderia, mas eu posso deixar assim também, 2 elevado a 4t, e população inicial. Esse modelo aqui é o modelo para essa situação, tá? Em que a população muda, ela dobra a cada quarto de hora. Ora, se eu quero saber em 1 hora, P de 1 vai ser população inicial, 10 à quinta, vezes 2 vezes 4 vezes 1, tá? E aí vai ficar 2 vezes 4 vezes 1, né? 4 vezes 1, 4. 2 elevado a 4, 16. 16 vezes 10 à quinta, 10 à quinta vezes 16. Em notação científica, a gente tem que transformar isso bem aqui assim, entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda. Para andar uma casa para a esquerda, eu divido por 10. Para compensar, eu multiplico por 10. Tá? Então, vai dar 1,6 vezes 10 elevado à sexta bactérias. Tá bom?